Sabores da Capital abre as janelas para a praia mais famosa de João Pessoa. Estamos na praia de Tambaú e hoje é dia de degustar a verdadeira culinária nordestina. Sabe aquela com cheirinho de casa de vó? Nossa conversa é com Greta Viana, diretora de cinema, uma paraibana que está se destacando no Brasil e no mundo. E a música fica por conta de Alisson Dantas, é sertanejo de viola. Fica comigo que os Sabores da Capital tá só começando. O que aconteceu? De repente vi teu rosto grudado no meu. Foi assim que eu te conheci, numa noite enluarada. O teu sorriso me aqueceu, te fiz ficar apaixonado. O problema é que eu também me apaixonei. Eu sou Paraíba Cisco. Eu sou Paraíba Cisco. Eu sou Paraíba Cisco. E hoje os Sabores da Capital tá aqui, ó, na divisa das praias de Tambaú e Cabo Branco, as praias mais visitadas e desejadas de João Pessoa. Quem é daqui ama estar por aqui passeando, né, trazendo os filhos, brincando. E quem não é, com certeza já vai colocar o pé aqui. E quando colocar o pé, vai ser recebido também, assim como nós, aqui no Matuto Teimoso, que é o restaurante que recebe hoje muito carinhosamente, calorosamente, do jeito bem nordestino, os Sabores da Capital. Tá aqui com a Adilson. Obrigada, Adilson, por receber a gente. É um prazer, é uma alegria participar com vocês hoje. E o Matuto tem um pouco mais de um ano aí. Como é que foi a construção? Por que Matuto Teimoso? E por que comida regional nesse ponto? Sim, então juntou-se vários pontos, né? A questão principal é de uma localização maravilhosa, que a gente está no ponto principal de João Pessoa. E a outra é a ideia do gestor que ele é realmente o nosso Matuto Teimoso, que fez isso acontecer, entendeu? A gente encontrar, trazer a comida regional, porque a gente percebia que aqui ao redor não tinha um restaurante realmente de comida regional, né? E hoje a gente trouxe o Matuto para agregar, para dar valor, né, a esse ponto aqui. Quem passa por aqui, aí procura, eu quero cuscuz, quero uma buchada, e tem tudo isso aqui? Isso, temos tudo, viu? A gente tem esse cardápio que valoriza cada cidade aqui da região. Então a gente tem a buchada, tem o bode, né? Mas também temos os pratos típicos também, né? Que o pessoal também, o turista gosta de comer. Mas a gente valoriza muito essa ideia do regional. E é tão bonito aqui, gente, de ver, porque nas paredes a gente faz um verdadeiro passeio pela Paraíba. Tem a Hollywood nordestina, tem a Pedra da Boca, tem cachoeira, tem praia. É um deguste do tanto que a Paraíba tem a oferecer quando a gente fala em turismo, né, em passeios. É bem bonito. E além dos pontos, a gente vê também os artistas, né, da terra, os humoristas da nossa música, então traz bem essa raiz paraibana e nordestina. Exato. A gente tentou trazer todos os pontos do Nordeste, da Paraíba em si, sabe? Desde das cidades ao redor, como também os nossos artistas também. E a gente tentou colocar isso no cardápio também, que ele valoriza também essa questão das cidades ao redor, também dos drinks que colocam alguns nomes sugestivos aqui da Paraíba, Matutinho, o Matuto Teimoso, né? É isso, a gente... E o Matuto Teimoso é uma música, é? Exatamente, o Matuto Teimoso é uma música feita pelo Pinto do Acordeon, e ele conta muito dessa história do matuto realmente teimoso, que gostaria de continuar na terra, que valoriza a terra dele, que por mais que tenha as dificuldades daqui e talvez uma facilidade na capital, mas que ele insiste em valorizar a terra dele. Ah, que bonito. E como funciona a casa?
A casa funciona de segunda a segunda, tá? Abrimos às 10h30 da manhã e vai até meia-noite, 1h, né? Dependendo do nosso público. A gente tem sempre aquele forrozinho raiz, sempre aquele forrozinho que a gente procura sempre o trio, né? Para tocar aquele forró, para realmente fazer o turista se sentir na Paraíba. Que delícia, que delícia. A gente vai já degustar um pouquinho do que a casa tem para nos oferecer. Muito obrigada, viu, Adilson? Imagina! A gente fica aí, ó, com a gente, que os Sabores da Capital hoje ainda tem uma conversa com a produtora de cinema, Greta Viana, paraibana, que está fazendo nome aí, tanto no Brasil quanto fora, com novas produções, e está trazendo muitas produções aqui para Paraíba, porque ela, assim como o Matuto Teimoso, também quer dar vez e voz à nossa terra, à nossa gente, formar novas pessoas para atuarem também no cinema. E ainda tem música de viola, viu? Sertanejo e forró. Isso você só tem aqui nos Sabores da Capital. Fica aí, não sai não, já a gente volta. Não pergunte se sorrir. Não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não enxergue as canções. Abre um inferno com suas recordações e me deixou no mar. Não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou voar. Eu sou Paraíba, sim senhor. Eu sou Paraíba, sim senhor. Nossa convidada de hoje é Greta Viana, produtora e diretora de cinema. Uma paraibana que percorreu alguns países pelo mundo, fazendo história, fazendo filme, produzindo. Só que recentemente voltou para Paraíba e agora vai destacar o nosso Nordeste nas telinhas e nas telonas. Greta, obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigada a você, é um prazer, na verdade, estar aqui conversando com você. Uma pessoa tão querida que eu conheço há tanto tempo, né? E contando um pouquinho da minha história e das minhas intenções aqui para com a arte e o cinema paraibano. E você, uma mulher formada em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba. Só que do jornalismo você atuou pouco, já enveredou logo pelo mundo das produções, do cinema. Isso te encantava desde sempre? Desde sempre. Na verdade, eu queria ter feito cinema, mas na época que eu estudei, só existia uma faculdade no Brasil que fazia cinema, que era a UF. E, bom, né, a gente não tinha condições de me enviar para o Rio aos 16, 17 anos, então eu optei por fazer jornalismo, que na verdade foi uma decisão muito sensata, porque eu acho que o jornalismo ele me deu uma base de pesquisa teórica que eu talvez não teria se eu tivesse ido apenas estudar cinema, né? Que na época ainda era uma faculdade assim, muito iniciante no Brasil e que tinha pouca estrutura mesmo teórica na época. Então, eu acredito que eu enveredei para o documentário por conta do jornalismo, por conta de descobrir, né, sobre histórias, sobre pessoas, e isso me encantou desde o início. Então, sou muito grata ao UFPB por ter me formado jornalista e por ter ampliado a minha visão, na verdade, do cinema. É verdade, você usou muito disso de conhecimento, né, para a produção dos documentários, de contar histórias, né? Exatamente. Nesse intuito. E aí, depois que formou, como foi sua vida? Você saiu do Brasil, fez mestrado? Me diz. Então, eu ainda na faculdade, eu fui fazer um estágio na Espanha, na TV espanhola, fiquei lá 4 meses, retornei, aí me formei, né, pelo DECOM, numa época que a gente tinha que ser muito criativo para produzir ainda na universidade, a gente tinha poucos recursos na época. E aí fui morar em Londres, e aí fiz um mestrado, voltei para o Brasil e voltei direto para morar no Rio, porque eu queria, né, trabalhar com cinema, então era um mercado que tinha uma amplitude maior para mim. Então eu terminei fazendo uma especialização em direção
Fui aluna de aí vários nomes muito importantes do cinema brasileiro, como José Carlos Avelar, como... Estou tentando lembrar agora os nomes. Pode continuar. Como Walter Lima, também foi meu professor, né? Sérgio Rezende foi meu professor. Então eu tive assim uma base muito forte assim de grandes diretores, grandes produtores de cinema. E aí no Rio de Janeiro eu abri uma produtora, na época com um ex-sócio que eu tive inglês, e a gente se especializou no mercado internacional, que ainda naquela época 2012, não, eu tô falando na verdade 2007 e 2008, era uma área que ainda estava se abrindo para o mercado brasileiro como um todo, assim, os players eles estavam chegando no Brasil naquela época, ainda tinha pouca produção nacional que era feita, né, pelo History Channel, pelo Discovery, pela BBC, e a gente se destacou naquele momento como sendo uma produtora especializada nisso. Então, fomos ali naquele período pioneiros, assim, produzir produtos brasileiros para os streamings, né, que hoje em dia é quem na verdade sustenta o mercado, a diversidade do mercado brasileiro, né? Então, na época a gente fez algumas produções, sendo uma delas que a gente terminou sendo indicada ao Emmy Internacional em 2014. Foi uma série que eu co-roteirizei, né? Co-criei com o meu sócio na época. E a gente fizemos 2 temporadas dessa série para o History Channel, chamada O Infiltrado. E traz a história de Kay, como vocês chegam a essa temática, né? Como é a escolha da temática, quanto tempo de processo de construção e também de pesquisa vocês passam, né, até chegar ao início das gravações? Sim, é um processo bastante longo. Na verdade, eu acho que o produtor, né, e por isso que eu escolhi ser produtora, é um elemento fundamental nesse processo, porque pouca gente entende o que é o produtor, na verdade, né? E o produtor, ele é aquela pessoa que vai ter aquele insight de dizer, putz, isso dá uma história, isso dá um filme, isso dá uma série. Vamos pesquisar, vamos olhar ali. Ele começa a ter esse entendimento, né? E começa a desenvolver esses projetos, né, criativos. E aí vem uma parte que é a parte da captação. Uma vez que está tudo ali meio já estruturado de como você vai contar essa história, aí a gente vai para a parte da captação dos recursos, que é botar o projeto embaixo do braço e encontrar um investidor, seja um canal, seja um edital que a gente vai... Bate na porta mesmo e apresenta. Sim, infelizmente ainda é um mercado que existe muito, né, que é muito baseado nessa relação de conhecimento. Você vai ali, produz, a pessoa vai te conhecendo, vai conhecendo mais o teu trabalho. Então, hoje em dia, assim, o produtor brasileiro, ele tem basicamente ou as relações já estabelecidas ou os editais, né, que se concorre nacionalmente ou a nível estadual, etc. Ou a gente tem um terceiro recurso que é a produção em si, de você ir lá investindo... Recursos próprios. Recursos próprios que, na verdade, muita gente termina optando por esse, né? Primeiro aposta na ideia e depois corre atrás para ver se ela vai render. Exatamente. Mas fala mais, você estava contando como é que é o processo, né? Isso. E aí, esse processo de captação, ele é um processo que, enfim, às vezes é um pouco frustrante, porque a gente vê, às vezes, ideias incríveis, né? A gente faz pitching, a gente vai em mercados, né? Que na verdade é o terceiro recurso também do mercado, em mercados destinados a produtores e a players, que a gente chama, né? Que são os captadores. E a gente vai lá, faz o pitch, prepara todo o material e às vezes a gente não é selecionado e às vezes aquele projeto não vinga. Então, tem muito esse aprendizado, né? Do que está funcionando, do que o mercado está pedindo. E, na verdade, assim, tem que ter bastante competência e time. Infelizmente, tem que ter esse time, porque, né, às vezes é isso, a gente faz ideias incríveis que não vão à frente e outras ideias que a gente achou que não iria emplacar agora, ela ganha espaço, né? Então, assim, eu acho que é uma constante procura, um constante estudo desse mercado que a gente tem que fazer, assim. E o Infiltrado
conta a história de quê? O Infiltrado, na verdade, ele tem um apresentador, então ele é um formato que tem uma veia jornalística, né? Ele foi inspirado num projeto da BBC que é com um jornalista que chama Louis Theroux, que é um jornalista muito conhecido, e ele vai vivendo situações inusitadas. E quando eu conheci o Louis Theroux, eu estava em Londres e eu achei incrível aquele trabalho. Eu falei, a gente não tem nada no Brasil com esse perfil. Então a gente encontrou o Fred Melo Paiva, que é um jornalista da Trip e tal, que tem essa dinâmica, né, de se colocar em situações adversas, digamos assim. Então a série ela levava ele em submundos, em subculturas do Brasil, onde ele ia explorando esses temas, assim. E o tema que, na verdade, que foi o piloto da série, que a gente fez ali na Cara e a Coragem, né? A gente fez sem nenhum investimento, esse piloto, foi, na verdade, o projeto indicado ao Emmy. Para você ver, a gente gastou nem $5.000 para fazer aquele promo, e que virou o primeiro episódio. A gente concorreu com projetos do Channel 4 da BBC que tinham €200.000 por episódio. Fantástico. Então, assim, mas mostra... talvez pela singularidade, exatamente, né? Exatamente. Pela veracidade das coisas que aconteceram nele. E como foi receber essa indicação? Foi incrível, assim. Já fazem 10 anos, né, dessa indicação, mas foi um processo que abriu muitas portas para mim depois disso. Divisor de águas, né? Exatamente. E que me colocou, na verdade, num processo de entender o meu papel de produtora, assim. Porque eu acho que ainda, naquela época, né, eu estava assim, sem entender muito para qual caminho eu ia. Eu sempre tive uma veia muito criativa e, infelizmente, ainda tem um histórico muito grande no Brasil de que o produtor ele não é essa pessoa criativa, porque o cinema brasileiro ele é muito autoral, né, diferente do showrunner de fora do Brasil, que é o produtor, que é quem cria o projeto, que é quem capta e quem é que, na verdade, tem o viés criativo dentro de um projeto, né? Em Hollywood é assim, na Europa é bastante assim, mas no Brasil ainda não era. Então eu estava tentando entender onde eu me encaixava. E essa indicação ela foi um divisor de águas para mim, para eu entender aonde eu iria com o meu talento, o que é que eu queria fazer, né? E como eu iria traçar a minha carreira a partir de então. E como você também participa, obviamente, da escolha, né, dos atores, das atrizes, das pessoas que vão interpretar esses papéis. Como é que é essa escolha, esse encaixe de história e perfil? Eu acho assim que tem toda obviamente a técnica, né, a técnica da própria atuação e tal, a gente tem que estudar isso, nós produtores e diretores temos que estudar isso, porque a gente vai dirigir eles em cena. Mas eu acho que tem também a ver com a questão da verdade que aquele ator está trazendo, porque é um processo coletivo. Então, assim, quando a gente seleciona um ator para um papel, a gente tem que entender o que ele está trazendo para a mesa, né? E muito está nesse olhar que ele vai trazer dentro daquela história dele, das vivências dele. Então, assim, o personagem ele é construído ali em conjunto, né? A gente, por mais que a gente tenha um roteiro amarrado, que a gente tenha os diálogos, que a gente tenha uma história estruturada e uma direção já com viés, o ator ele traz muito e a atriz ele traz muito à mesa. E aí você termina participando de todo o processo? Todo o processo. Desde o início até o fim? Desde o roteiro, desde pós-produção? Da pós-produção, exatamente. Impressionante. Os cortes, né, de dar, que a gente chama as notas, né, em cima dos cortes, porque também é um outro processo. Dentro do documentário, por exemplo, o montador ele tem um papel fundamental. Ele é uma pessoa muito criativa dentro desse processo, ele é muito orgânico, né, diferente um pouco da ficção, que ela já traz, obviamente o montador ele vai trazer o ritmo da ficção, mas existem cortes ali, cenas muito bem delimitadas. Já é tudo muito bem traçado, né? Exatamente. E como é que é ser uma mulher nesse meio? É um meio também muito machista, né? Dominado por homens. É uma bolha que se fura? É uma bolha que se fura. Na verdade, bem no início da minha carreira, eu fiz muitos documentários esportivos, que na verdade é um meio assim muito masculino, né? Que você não vê praticamente mulheres
na direção ou no roteiro, em cargos criativos. E foi muito difícil, assim, no início, obviamente, eu acho assim que a nossa carreira ela é feita muito por mentores, então eu tenho grandes mentores na minha carreira, tenho mulheres, tenho homens também, mas eu tive que muito entender, assim, como eu, como mulher, poderia contar aquela história diferente. Eu acho que quando a gente resolve ter uma carreira criativa, a gente precisa entender que a nossa jornada e a nossa experiência e a nossa condição de mulher, ela vai nos fazer contar aquela história de uma maneira diferente. Então eu comecei a usar isso a meu favor, obviamente. É a sensibilidade, né? Mas, sim, que se tem, né? situações já, né, de eu estar gravando no campo e os jogadores não falarem comigo, né? Falarem com o meu câmera. E aí desconsideravam a sua presença. Desconsiderar a minha presença. Então, obviamente, já aconteceu isso, mas eu lidei de forma muito profissional, porque eu acho que a gente precisa educar, né, as pessoas nesse processo, assim. E hoje, assim, eu acho que teve um grande salto no mercado. Eu acho que as cotas, principalmente os editais, eles têm, né, aberto muitas portas para mulheres em cargos criativos. Porém, ainda estamos nos limites de ter uma igualdade de fato. Assim. Eu acho que a gente tenta prezar muito em ter mulheres na nossa equipe, em cargos de liderança, isso é muito importante para a gente. E eu acho que a partir daí, desse respeito e desse entendimento, né, de como a gente pode se ajudar nesse processo, sabe? Você fala muito, né, da dificuldade de captação e às vezes de buscar tirar do próprio bolso para produzir algo. Hoje, qual o poder, né, e qual é a força do poder público, né, nesse aspecto de conseguir fazer com que as nossas produções elas consigam ir além? O poder público, eu acho que ele tem sido essencial, né, principalmente na descentralização da produção audiovisual no Brasil, né? A partir do momento que foram criados editais, fomentos que facilitaram que regiões como o Norte e Nordeste, né, tivesse cotas de produção, né, tivesse cota para mulheres, para LGBT+, né, etc. Tal, a gente tem essa descentralização da produção, que antes era muito voltada ainda para o eixo Rio-São Paulo. Né? Muito da amplitude, né, a esse exatamente. cenário. Então, assim, essa busca de histórias regionais, de histórias, né, que passam a verdade e que sejam, que reverberem para aquele público que está assistindo, o público do Norte e do Nordeste, ela se torna um elemento assim crucial dentro desse processo dos fomentos. Você volta ao Brasil e abre uma nova empresa, né, ao lado de uma outra mulher, né, mostrando aí a força dessa união feminina. E se volta muito às produções aqui no Nordeste, né, a contar histórias de pessoas do Nordeste ou gravar aqui no Nordeste. Por que isso? Bem, sempre foi um sonho muito grande meu produzir mais no Brasil e principalmente produzir mais no Nordeste e em João Pessoa. Eu recentemente voltei, né, a Paraíba depois de 20 anos fora. Então eu resolvi abrir a Ruma Filmes, que é uma produtora, né, daqui de João Pessoa, paraibana, que está, na verdade, sendo um diferencial dentro do mercado nacional de tentar trazer histórias nordestinas, né, e tentar, na verdade, captar com streams, com toda a rede de contato que tanto eu quanto a Suzana Lira, que é a minha parceira dentro desse projeto, né, que nós temos de acesso, de contatos, né, a gente, na verdade, trazer essa produção e esse investimento para cá. E, além do mais, assim, é um grande interesse meu informar mais esse mercado, porque eu ainda acho que existe, assim, muita produção que é feita na Paraíba, que é feita no Nordeste, mas que não termina, na verdade, usando o talento local, não termina investindo
né, nas equipes e formando e tentando fazer com que essas pessoas elas subam, né, dentro dessa cadeia mesmo profissional que a gente sabe que é uma escadinha, né? Então, assim, é um grande interesse meu tentar trazer mais investimento e formação para Paraíba. Assim. A gente, recentemente, acabamos de fazer uma visita de locação pelo sertão paraibano, né, para o nosso próximo filme, que vai ser um longa-metragem, de uma roteirista paraibana, né, a Raíssa, e também dirigido pela Suzana Lira, minha parceira, e a gente está muito feliz. E a nossa intenção é que a gente consiga, de fato, trazer o máximo possível de equipe e talento para esse filme que seja local. O que é que seduz, na essência nordestina? Quando a gente vai passar para filmes, né? A gente fala, eu me identifico, né? A gente se identifica muito, mas quem está do outro lado, que não conhece, né, a nossa região, não conhece os nossos costumes, essa essência, ela seduz? Sim, seduz bastante, e eu acho que a autenticidade, a originalidade e a diversidade do que a gente tem aqui. Se você vai no sertão, ele é diferente do Cariri, ele é diferente do litoral, ele é diferente. Existem muitas Paraíbas dentro dessa Paraíba, por exemplo, né? E quando você vai no Ceará é a mesma coisa, quando você vai em Pernambuco é a mesma coisa. Existe uma diversidade absurda e de histórias, de elementos que nunca foram contados, né, à nossa maneira. Eu acho que isso é a grande diferença, assim. A gente já teve nossas histórias muitas vezes contadas por outrens, mas não por nós mesmos, assim. Então agora a gente vê um boom do cinema nordestino muito forte. A gente obviamente tem diretores muito estabelecidos, né, como Kleber Mendonça, como Maria Asnu. Então a gente tem o Marcelo também, agora esqueci o seu nome. Mas bom, existem vários diretores que já permanecem nessa luta, né? Mas, por exemplo, a gente ainda está bem incipiente de diretoras mulheres. Precisamos de nós para falarmos sobre nós, né? Exatamente. E eu acho que é isso, essa originalidade. E esse filme aí que vocês já vão começar a gravar, 2026 vai ser um ano de muito trabalho, né? Qual foi a cidade escolhida? É o filme que conta a história de quem? Qual é o nome desse filme? O filme se chama Comadril. É uma coprodução entre a Hélio Studios de São Paulo, a Modo Operante do Rio e a Bolandeira da Paraíba. E, na verdade, o filme ele foi escrito por uma roteirista paraibana. Ele nasceu de uma oficina de roteiro dentro do Festival Aruanda, né? Que é um festival que já tem 20 anos de estrada. E agora ele vai ser dirigido pela Suzana Lira, né? E eu sou a produtora executiva do filme. E o filme conta a história de uma mulher chamada Rosana, que é vítima de violência doméstica, e ela se torna mãe solo, e ela tem uma filha pequena para criar. E ela mora dentro de uma cidade muito pequena, no interior da Paraíba, e ela amadrinha uma menina trans e traz essa menina para viver dentro da casa dela, e fala de toda essa relação entre as mulheres, de como elas se reconstituem como mulheres e como família, né? Com suas dores e com seus conhecimentos. É um filme muito bonito, muito profundo. A gente escolheu a cidade de Cuité para ser a cidade, né, onde vamos gravar esse projeto a partir de abril de 26. E vai ser um processo muito bonito, assim, a gente se sentiu muito acolhida, né, pela Paraíba e pela cidade de Cuité e todas as outras cidades, na verdade, que nos receberam, mas achamos que vai ser um projeto que vamos conseguir levar internacionalmente. A nossa intenção é que a gente leve ele para os festivais internacionais. Vai ser lindo, hein? E que seja um filme que... Vai ser lindo. E vocês começam a gravar em abril, e quanto tempo de gravação, depois pós-produção, quando é que a gente deve ver nas telas? Sim, a gente grava... a gente começa a pré-produção já em janeiro, né? A gente vai abrir casting para
dos papéis principais. A gente já tem alguns nomes paraibanos confirmados, como Luquete e como Maiana Neiva, como protagonista. E gravamos por 4 a 5 semanas inteiras de gravação, é bem intenso. E aí a gente começa a pós-produção do filme, que deve ir até o fim do ano. Então a nossa intenção é lançar, se tudo der certo, no próximo Festival Internacional de Aruanda aqui. Olha, que coisa boa. E aí, você fala, são várias versões de mulher, né? A mulher trans, ainda a menina, a criança, a mãe solo, né? São muitas mulheres descritas nesse filme, né? Sim, exatamente. E trazendo uma temática que é tão urgente, né? Que é o combate à violência às mulheres, né? Tão urgente e parece que quanto mais a gente fala, né? Mais a gente precisa falar. Quanto mais a gente mostra, mais a gente precisa mostrar e combater cada dia mais. Talvez o viés do cinema, uma história como essa, talvez faça com que as pessoas se sensibilizem, porque a arte também é capaz de educar, de sensibilizar, de mostrar que a gente pode talvez construir um caminho diferente desses, né? Exatamente. Eu escolhi a arte como forma de representação assim da minha voz por isso, porque eu acho que a gente ela nos dá essa capacidade de reconhecer em diferentes histórias, né? Porque a gente ao longo da nossa vida a gente vive muitas versões de nós mesmos, né? Então talvez aquele pai que um dia botou um filho ou uma filha para fora de casa por não aceitar certas decisões da vida dele, né? Talvez uma mãe ou uma filha que viu o sofrimento da sua mãe ou da sua avó em contexto de violência, doméstica, ele vai reconhecer nessas histórias. E ao mesmo tempo, a gente tem que dar esperança. Não é um filme onde a gente fala dessa violência mostrando a violência, porque a gente já vê muita violência. A gente não precisa da arte para mostrar essa violência, então a gente não tem uma cena de violência no filme. A ausência do pai, ela é contada pela ausência. Ela não é contada, ela é contada pelas lacunas pelas lacunas, né? Dentro daquela casa. A gente não mostra nunca esse pai ausente, esse marido que bateu. Então, assim, é uma forma diferente de mostrar aquilo e, ao mesmo tempo, a nossa intenção é dar esperança, né? Mostrar que as histórias podem ser transformadas, né? Pela sororidade, pela uma comunidade que aceita, né? Essas mulheres como elas são. Então, eu acho que a arte serve para isso, né? Ela serve para renovar o nosso olhar. Olha aí, Greta. Greta, muito obrigada. 2026, então, vai ser incrível, de muito trabalho. Essa paraibana que é apaixonada e dá pra ver em cada palavra que você fala, cada história que você conta, cada momento que você traz a sua paixão, né, pelo audiovisual, pelo cinema, pela produção. Que bom ter e que a gente quer que você realmente voe e que chegue lá, que seja essa mulher desbravadora, que abra caminhos para outras mulheres paraibanas que estão aí. A Madri está ali, ó. Ela também trabalha com cinema, né? Está na produção também. É muito dolorido esse caminho, mas eu acho que cada vez mais a gente... E é algo muito distante ainda, assim, da gente, né? Da Paraíba, como você falou, você estudou na Universidade Federal, você queria estar no Rio de Janeiro, mas você estava aqui. E ainda, 20 anos depois, ainda não é tão aberto a que pessoas jovens, né, os adolescentes, eles conheçam esse universo. É tanto que quando se apresenta Greta, diretora de cinema, as crianças, diretora de cinema, todas ficam encantadas e correm para conversar com você, né, para saber como é, porque realmente é um universo assim mágico, né, que traz essa mágica, traz o encantamento, traz a possibilidade de você talvez se ver numa história que você não vive, né? Exatamente, isso é, né? Eu queria ter falado uma coisa sobre o fato de ser mulher no cinema, que eu acho que é uma coisa muito importante, assim, que é sobre a maternidade. É um meio onde é muito difícil você ser mãe
escolher essa profissão, como várias outras, na verdade. São muitos né? dias ausentes, né? Exatamente, mas eu acho que falta também um entendimento do mercado de entender e tentar abraçar um pouco essa diferença, entendeu? Porque você praticamente não vê tantas mulheres seguindo a carreira, porque tem um momento que a mulher vai ter que decidir. Eu quero ter uma família, eu quero ser mãe. Isso era um dilema que eu tinha antes mesmo de ter filho. Eu dizia, como é que eu vou ser diretora e sair viajando o mundo, porque eu quero fazer minha paixão e ter filhos? Porque para mim as duas coisas não cabiam na minha concepção. Não se encaixavam. Não se encaixavam. Então eu resolvi ser mãe, resolvi bancar isso. Existem muitos sacrifícios, tem hora que a gente perde certas coisas, tá ali, fica com saudade. E eu acho que eu espero que a próxima geração que venha, ela já venha com um acolhimento maior. Com essa compreensão. Com essa da compreensão necessidade, maior. Né? Obrigada. Greta da Jafem, sabe o quê? Música. Só vendo chorando é tipo de você. Não sei se dá pra ver, mas acho que eu estou mudando. Houve um tempo que eu não podia nem te ver. Agora posso estar de frente a você. E o meu coração não sente mais nada. Eu sou Paraíba, sim, senhor. Eu sou Paraíba, sim, senhor. Se quer saber de mim, pergunte para mim. Se for falar do que passou, conta a parte que você errou. Não pergunte se sou bem, não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as canções, abre um inferno com suas recordações e me deixou no mar. Não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou voar, agora quer saber aonde eu vou pousar. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Eita, Sabores da Capital hoje com Alisson Dantas. Primeira vez que a gente traz aqui sertanejo, viola, sertanejozão, sofrência. Alisson, obrigada por você estar com a gente aqui hoje. Obrigado pelo convite, viu, Ju? Demais, demais mesmo, sou seu fã. Obrigado pelo convite. Estamos aqui hoje para cantar um pouquinho para vocês aí. Para cantar, para conversar, para fazer um programa bem legal, bem dançante também, bem romântico, né? Com certeza. Você toca muitos, né? Muitas Quem gosta de românticas. romantismo sou eu. Mas, Alisson, me conta, você é do Rio Grande do Norte. Isso. E faz música há quanto tempo? Já fazem 15 anos que a gente tá nessa estrada aí, graças a Deus. Tá dando certo, estamos caminhando devagarzinho. Final do ano agora vai ter um evento maravilhoso que vai rolar de sertanejo. A gente é do Nordeste, mas canta sertanejo, né? Devagarzinho tá fluindo as coisas aí. E por que você veio para Paraíba? Me apaixonei. Essa cidade aqui, ela consegue cativar a pessoa de uma forma que é inexplicável. Uma coisa inexplicável, assim. Primeira vez que eu cheguei aqui na Paraíba, a gente tava ali na Praia de Manaíra. Passei uma noite inteira cachaceando, né, como falam os outros. E desde então as pessoas muito cativantes aqui, pessoas muito acolhedoras, né, como posso dizer, assim, usando as melhores palavras. Essa cidade, ela trouxe uma magia diferente para mim, na música também. Pessoas que me deram a mão aqui, agradecer o pessoal da Tribos, da produtora Tribos também, que sempre me ajudou desde quando eu cheguei aqui em João Pessoa.
Foi 2022, eu acho. 2022, 3 anos então que você tá por aqui, Isso. fazendo música Janeiro por aqui. faz 4. 4 anos então, em janeiro. E aí, como é que você iniciou na música? Influência da família, do seu pai, da sua mãe? Gostava, admirava artistas, via artistas pela televisão, né? E por que a escolha também do sertanejo, né? Eu comecei pequenininho, meu tio, ele já tocava na noite e tal. Eu venho de família de músicos. Então, é que filho de peixe, peixinho é, né? Tipo isso, assim. Aí, teve um... A gente não tinha tantas condições antigamente, aí todo mundo da minha rua tinha bicicleta, menos eu. Aí meu tio disse, se você cantar nesse dia aqui e tal, aí eu vou lhe dar uma bicicleta. Aí ele me inscreveu num concurso de música. E a gente começou, né? Devagarzinho. A primeira música que ele me botou pra cantar foi Bruno e Marrone, Dormir na Praça. Aí não tem como não gostar de sertanejo. Desde quando eu comecei a escutar, a gente tinha um rádio de pilha, daquele cinza antigão, sabe? Botava, você apertava aqui e abria o negócio CD. Era massa demais. Aí começou devagarzinho, comecei a escutar, pegar a música. Daqui a pouco a gente foi para uma apresentação. Programa da nossa amiga Fátima Mello, lá de Natal. A gente começou a fazer o sorteio. Oh, meu Deus, o concurso. O concurso. Tem hora que tava mesmo, gente. Participamos do concurso lá, aí avançamos as etapas, fiquei em segundo lugar. Adivinha qual era o prêmio do segundo lugar? Uma bicicleta. Ganhei outra bicicleta, Meu então. tio olhou pra mim e disse, você não precisa mais pedir nada, agora você já ganhou. E eu sei 2 bicicletas, já ganhou. Olha, seu tio safado, viu? Sabido ele. Rapaz, sabido. Já sabia que o prêmio era uma bicicleta. E desde então a gente tá aí, nesse meio do mundo. E mas você já tocava nessa época? Aí você, depois de cantar, verdade. você foi aprender a tocar? Na verdade, eu só cantava. Eu tinha 4 anos de idade nesse tempo. Muito novinho. Pequenininho. Nossa. Aí desde então, assim, eu ganhei meu primeiro violão com 11 anos de idade. E a gente começou a desenvolver aos pouquinhos. Meu tio, ele já notava uma noção de música em mim. Eu fui desenrolando, né? E aprendi sozinho. Nos tempos a gente não tinha internet em casa. Então o que é que eu fazia? Tinha uns DVD. Eu pausava na cena do violão, de guitarra e tal, e saía É copiando. sério? Aí quando era isso, eram as revistinhas, que um amigo meu estudava com as revistinhas, me emprestava e eu estudava em casa. E assim a gente foi aprendendo devagarzinho violão. Nossa, e aprendeu mesmo. Mostra aí que você aprendeu pra mim, vai. Isso, velho. Do que adianta apagar meu número da agenda? E você sabe que ele tá gravado dentro da tua memória. Do que adianta tomar todas no fim de semana, se na segunda-feira vai se repetir a mesma história? Você vai acordar, se olhar no espelho, e aí vai lembrar que existe o sujeito que você tenta e não consegue esquecer. Sério. E não consegue esquecer. E quando se tocar que não tem volta, você vai querer voltar pra sua poça. Vai sentir por dentro tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. Vai sobrar espaço nessa cama, mas vai faltar alguém. Mesmo ele tendo mil defeitos, ninguém te completava como aquele sujeito. Aí, ó, da promessa de uma bicicleta, do DVD pausado. Aí o cantor. Alisson Dantas. E onde é que a gente encontra você aqui em João Pessoa, na Paraíba? Se apresenta por onde? Me diz. A gente roda algumas regiões, mas fixo mesmo a gente tem a segunda-feira lá no Dona Branca. Até mandar um beijo enorme pro pessoal de lá, os garçons maravilhosos, toda a casa. Que Obrigado, abre de espaço, verdade, né, com certeza. pra música. Toda segunda-feira a gente tá lá no Dona Branca.
mas a gente tem também alguns eventos que fazemos pelo nome da produtora Tribo e o pessoal do Guaxante, que é o Sol e Sofrência, que vai rolar dia 27 de dezembro. Sim. Agora a terceira Vocês edição. sempre se reúnem, né? Isso. O programa fica passando várias vezes, né? Mas é uma união. Quem é que faz esse grupo da Sofrência? Quem são os cantores? Eu, Laura Pontes e o Matheus Lira. Só que o Matheus Lira, nessa edição, ele não vai poder estar porque, pai, 60 anos de casado dos avós. Ele vai comemorar lá no Acre, que ele é do Acre. Aí não vai estar com a gente. Porém, Felipe Santos, lá do Campina Grande, vai estar com a gente. E esse pessoal movimenta a juventude, viu? Os jovens gostam muito. A gente tá na Paraíba, terra do forró, mas o sertanejo movimenta muito os jovens. A galera vai mesmo para os shows e curte bastante. Agora, você tocou 2 músicas, né, de outros cantores, mas você também faz composições, você também mergulha nesse campo, né? Isso, com certeza. A gente já trabalha, tem algumas composições e tal, porém nenhuma ainda conseguiu vender ou mostrar para o pessoal. É difícil, né? É um caminho, mas... Aguardem. Mas tem produção, tem criatividade. Eu quero ouvir como é que foi. Quantas músicas você fez e me diz aí, história, como é que você faz para compor, senta, é algo que aconteceu na sua vida, como é que você se inspira? Geralmente é fatos reais. Fatos reais? Eita! Geralmente é fatos reais. A história que o amigo conta. Porém, tem algumas músicas que foram feitas em parceria e tal. Mas estamos aí na casa das 80 composições. Bastante. Tem que juntar isso, fazer um DVD, gravar um CD. Não sei como é que chama mais hoje, jogar na plataforma. Mulher, eu só digo um negócio. Aguarde. Tá chegando, mas eu já quero chegando. ouvir uma e quero saber a história também. Saber. Vamos ver essa história verídica aí. Vamos mostrar? Vamos embora. Vamos dar música nós dois. Numa noite de domingo, o que aconteceu? De repente vi teu rosto grudado no meu. Foi assim que eu te conheci, numa noite enluarada. O teu sorriso me aqueceu, te fez ficar apaixonado. O problema é que eu também me apaixonei. Não acreditava no amor, mas agora eu te encontrei. A cama bagunçada diz que ainda vou te ver de novo. O cheiro no meu corpo diz que você tá querendo mais um pouco. A cama bagunçada diz que ainda vou te ver de novo. O cheiro no meu corpo diz que você tá querendo mais um pouco. Mais um pouco de nós dois. Ei, Alisson, fato verídico foi histórias de amor, né, que você gosta de contar. O sertanejo tem isso, né, de ser muito, muito romance, né, histórias de idas e vindas, términos, recomeços. Rapaz, como diz mamãe, tem muita história de pá de 500, né, que o povo fala que é complicado essa vida aí. Complicado. Mas fala de amor também. É Faz parte. O amor dele por outro, ou ela por outro, né? Mas é amor, não deixa de ser. Mas olha, a gente, como eu falei, a gente tá na terra do forró. Paraíba respira muito forró no São João e outras épocas do ano. Você também traz forró pro seu repertório? A gente forrozeiro, canta, um forrozinho também? A gente canta o sertanejo, mas forrozinho não pode faltar não, né? Então a gente tá na terra do forró, tem que cantar forró. Então já vou pedir um forrozinho agora, porque a gente tá aqui no Matuto Teimoso, esse lugar que é um lugar regional, culinária paraibana, culinária nordestina, todo decorado de uma forma que fala muito da nossa gente, né? Então a gente tem que escutar um pouquinho de forró. Com certeza. Vamos fazer? Bora!
Meu carinha que eu gosto, de verdade, chama-se Zezo. Ele canta uma música do nosso saudoso Luquinha, que é mais ou menos assim. Ó. Fazer a voz de Zezo pra você, vai. Tem uma carta pra ligar e nenhum anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber. E quantas vezes eu falei é que você não me iludisse assim e me deixou sempre a sonhar. Fale agora, por favor, fale agora, eu preciso só saber. Canta junto, Ju, vai, vai. Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. É bom. É bom demais, mas não dá pra ficar nem parado, é difícil controlar. É difícil controlar, viu, Alisson? Muito bom. Obrigado. Parabéns aí pela sua trajetória, né? Eu espero dar sorte para você. Os Sabores da Capital, ele abre muito as portas, né, para quem faz música autoral, quem tá na Paraíba, né? Quem ama nosso estado. E sai por aí distribuindo música, porque música, ela é alegria, né? Com certeza. Ela transforma, consegue transformar cenários, lugares, né? E aí, Alisson, você ficou famosinho nas redes sociais, né? Teve vídeo viralizado de você fazendo imitações, você trazendo vários cantores numa música só, dialogando um com o outro. Como é que foi essa história? O vídeo bateu mais de 1 milhão aí, né? Foi. A gente, graças a Deus, teve uma sorte de acertar um vídeo. Rapaz, eu fui para o aniversário de um amigo. Eu tinha acabado de acordar. Eu não sabia onde eu estava. Eu vinha de uma sequência de show muito grande. Aí lembrei do aniversário desse meu amigo, a gente foi. Eu tava com cabelo grande, barba grande. Peguei a primeira camisa que apareceu na minha frente, assim, eu peguei. Graças a Deus estava limpa. Botei, a gente me perfumei e fui. Beleza. Chegamos lá, tava rolando o show. E a gente fez a participação com o pessoal e no final da noite, o Alas Arraes, um amigo nosso, o Fabrício Bandeira, que tava junto com o Alas, fizeram um vídeo meu imitando. Mandar até um cheiro pra Dudu Ferreira, sanfoneiro, beijo enorme, que foi quem me apresentou pro pessoal lá. E desde então a gente criou amizade com o pessoal e esse vídeo estourou na internet e a gente foi bater na Eliana. Olha! Fomos para São Paulo, gravar no SBT. Daí a gente passamos 3 dias lá, a gravação foi maravilhosa, conheci pessoas maravilhosas também, pessoal lá da internet. E desde então não saio mais do show. Tem que Esse ter. negócio de imitação não sai mais do show, minha gente. Eu, nas horas vagas, mamãe já dizia, se eu não der certo na música, no humor, tenho certeza que eu morro de fome. Mas... Aí como foi? Aí vamos lá então para esse desafio agora. Esse diálogo de cantores. Você vai fazer isso comigo mesmo. Vou, é claro. Eu preciso disso. Se a Eliana teve, imagina eu, Juliana Teixeira. Com Tenho que ter certeza. também. E aí, vamos começar com o quê? Vá, você que diz. Posso? Pode? Com licença. Na música Bijuteria, vou começar com uma das maiores duplas do Brasil. Christian Ralph. Vai. E quando a noite cai, é que eu sinto a falta que você me faz. Saudades que não passam e não me deixem em paz. A sombra de um amor que já brilhou demais. Imagina Bruna Marrone.
Você foi pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu. Nem pude imaginar os sonhos que me deu. Aí imagina o Marrone empolgado, Marrone. Marrone. Vou chamar ele lá do Costa, vai. Eu amei você, dentro que sem maldade fiz o meu papel. Eu quis oferecer o que ninguém me deu. Aí todo bombado, vem. Você não acredita, mas eu confio. Chamar o maior cachaceiro de todos, Leonardo, vai. Você, mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. Ai, tocando. A vida continua. Vou chamar a Luan Santana. Esse momento especial tem que tirar o óculos. Faz aqui, ó. Obrigado, Brasil. E no brilho de uma velha falsa, dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era sonhara. Ô Jorge Mateus, você... escuta aí, vai. E da gente nas lábias doces, eu vi calor no teu olhar tão frio, e na beleza do teu rosto escondi. Muito obrigado, João Pessoa. Vai terminar Zezé, com Zilu e sem Zilu. Zezé quando ele tava com a voz, com Zilu. Ele tava com a voz ainda. Um coração sem Zilu. Vai. Bom demais, Alisson, bom demais. Foi massa, maravilhoso. Obrigado, mulher, obrigado. Alisson, obrigada. Obrigado a você. Por estar aqui nos Sabores da Capital. Tá convidado, venha sempre. Animar a gente. Eu só quero 10 minutos e a localização, tá tudo certo. Tudo certo, muito obrigada. Deixar aí os contatos de Alisson para shows, Instagram. Como é que é o seu Instagram? @Alisson com I, 2S. Normal mesmo, Normal. Alisson Dantas, cantor. E contato para show? Você vai lá no 839-8668-9003. É o contato da produtora Tribos. Muito bom, Tá muito bom. Obrigadão. Obrigado a você, meu anjo, de verdade mesmo, pelo convite. Viu? Mas pra terminar, eu quero com música. Mais música? No próximo intervalo tem a culinária nordestina, que a gente ama aqui nos Sabores da Capital. Antes Eu fica vou com ficar pra música. comer, viu? Vai ficar pra comer. Vou fazer assim, vai. Só tem um jeito de você entender, uma maneira que te faça enxergar. Eu já cansei de discutir com você, não adianta mais falar por falar. Há muito tempo que eu venho pensando, analisando nós dois. Perdi meu tempo com você só brigando. Não vou deixar pra depois, você não vai mudar. É fácil presumir, a sua vida de aventuras dura pouco tempo, até se arrepender. Depois já vem você pedindo pra voltar, como já fez milhões de vezes em se lamentando, só vendo chorando. É tipo de você. Não sei se dá pra ver, mas acho que eu estou mudando. Houve tempo que eu não podia nem te ver, agora posso estar de frente a você, e o meu coração não sente mais nada. Me desculpa te falar, mas sei o que dizer, que agora mesmo acreditando em você, você se apaixonou por mim na hora errada. Tarde demais. Tchau, tchau. Já vou.
agora é tarde demais. Tchau, tchau, amor. Não volte atrás. Eu sou Paraíba, sim, senhor. Eu sou Paraíba, sim, senhor. Tá, a gente tá pronto. Pegou no flagra. Pegou no flagra, a gente degustando aqui. É bom, né? Esse suquinho refrescante. Primeiro eu quero apresentar a Delicier. Essa mulher que já nasceu predestinada a fazer delícias. Oh, meu Deus. Nem sei se predestinado ou não, mas o nome é desde que eu vim ao mundo. Uma curitibana Isso que mesmo. veio morar na Paraíba, que inclusive teve que aprender sobre nossa história, nossa gastronomia, Todo para país. poder mergulhar aqui e apresentar todos esses pratos, né? Sim, porque é uma gastronomia completamente diferente do que eu estava lidando e acostumado no meu dia a dia, né? A gente que veio numa região do sul, muito repleta de europeus, né? Uma culinária muito europeia, é uma culinária muito à base de carne, massa, antipasto. Aqui é uma culinária bem raiz, né? Uma tradição bem brasileira, completamente diferente do que a gente está acostumado entre sudeste e sul. É uma culinária única, e rica, maravilhosa, que só o povo nordestino. Muitos insumos da nossa Muito, terra, né? Muito insumo, muitos sabores diferentes, Verdade, e só existem aqui mesmo. verdade. Então, E você nem tinha comido buchada, tinha? Na verdade, eu vinha sempre para o Nordeste para férias. E eu sempre procurei, quando eu saía do Sul, eu e minha família, a gente vinha de carro. Então eu passava por Minas, passava pela Bahia, porque é muita diversidade. Então eu conheço já a culinária há algum tempo, mas nunca me aprofundei nela, né? Justamente pelo fato de só passar, vinha nas férias e retornava para o Sul. E nesse período que eu fiquei aqui, me aprofundei um pouquinho mais. Elisier, ela assina, né, todo o cardápio, que é um cardápio bem vasto aqui do Matuto, para atender todo mundo que passa, todo mundo que chega, quer conhecer a gastronomia da Paraíba, mas às vezes fica um pouco receoso, vai provando assim um pouquinho. Exatamente. E a gente, inclusive para não agredir muito, porque eu como sou de fora, às vezes tempero é um pouquinho complicado. Para turista, principalmente, né? Então a gente tenta não exagerar muito em alguns ingredientes bem fortes É uma daqui. sensação, É uma sensação né? diferente. Diferente. E o cardápio do Matuto hoje, a gente se inspirou em algumas regiões da Paraíba. Então se você olhar meu cardápio hoje, eu tenho bananeiras, eu tenho da região de Picuí, eu tenho... Então cada prato, ele é a picanha da Pedra da Boca, né? Então a gente tem os pratos já de cada região da Paraíba. Porque a Paraíba é forte, né? A produção de queijo, bode, carne de sol, sim, né? E é tudo bem isso. interessante fazer trazer tudo isso pra cá. E ó, Greta tá aqui, nossa convidada de hoje também nos Sabores. Vai saborear muitas coisas agora, hein? Curiosa aí pra ver como se deu essa mistura, né? Essa releitura dela. Verdade. Nossos pratos. Então fala um pouquinho aí do que você tá trazendo aqui para apresentar pra gente, porque assim, só de cara, né, quem come com o olhar, né, já vai ficar muito satisfeito já da apresentação dos pratos. É que a comida a gente come com os olhos, primeiramente, né? Os olhos, ele aumentam a alma da gente. Então, a partir do momento que a gente come com os olhos, aquilo vai aumentando nossa vontade de comer. A gente já começa pelas entradas. Aqui eu trouxe só uma entradinha para vocês, que a gente tem entradas tanto de frutos do mar, quanto de carne de sol, que é a tradicional daqui da casa, quanto de filé mignon. A gente tem uma entradinha de um bobozinho avexado, né? Hoje eu trouxe para vocês aqui, que é uma buchada, que é a tradicional daqui. Uma buchada que aqui, né, já chama bem a atenção. Vem com milho, legumes. Essa é uma buchada com molho do chefe, né? Que é um molhinho diferente, que não é tão forte.
E tem o bode, que é tradicional aqui da Paraíba, de Pernambuco também, usam muito bode. Então a gente tenta deixar ele o mais leve possível, porque o povo tem medo. Todo mundo chega aqui, mas a carne é estranha, tem um gosto diferente. Falam, não, ele é leve. Tem que provar. Já comeu carneiro, já comeu cabrito, é parecido. É? O nosso rubacão, ele tem um diferencial que na verdade deveria ser o rubacão mesmo, pela história dele. Ele é feito com arroz de sertão, ele é feito com feijão verde, ele é feito com a nata originária daqui, queijo coalho, então ele é bem nordestino mesmo. E na verdade o rubacão não era da Paraíba, mas hoje em dia o rubacão é um cenário maior na Paraíba que em outros estados. Né? E os drinks também, eu já tô aqui já na metade do meu, super refrescantes. Gostoso o seu? Dela foi de coco com limão. É uma limonadinha fechada, tá? É uma limonada de coco. Para refrescar e adocicar ao mesmo tempo. E um moranguinho do Nordeste, bem refrescante Muito e bem refrescante. saboroso. Muito refrescante. Autorais aqui também da Delicioso, gente. Da gerência. gente. Que prazer estar aqui, principalmente por estar num lugar que tem a comida da minha terra. Da terra. E agora é a melhor hora. Não é à toa, gente, que eu digo que esse é o programa mais gostoso da televisão paraibana. Greta, obrigada pela sua presença hoje aqui. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Feliz duas vezes, né? Exatamente, muito obrigada. Delicie, muito obrigada. Obrigada a Você vocês. foi maravilhosa, cuidadosa e carinhosa. Imagina. Obrigada a vocês por estarem aqui na nossa casa, né? É um prazer receber todo mundo, principalmente vocês. E venham sempre. Vamos vir com certeza. Vamos começar provando então a entradinha. Vamos Deixa eu pegar aqui pra vocês. Oba! Esse é um bobozinho. Um bobozinho. Tá? Uma releitura de um bobozinho. Que camarão que De é camarão. da nossa, do nosso mar aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Bem servido. Entradinha que isso aqui, menino, é... Ó, vou falar, você já é paraibana, viu? Do tanto de comida que você bota nessas panelas, Acho que esse daí é bem paraibana. Esse daí é o camarão no cangaço, não é um bobozinho. É bobó, acho. Não, esse é o camarão no cangaço. Ah, camarão. Do cangaço. É um vatapá. Maravilhoso. Bom? Que sabor, o sabor da capital, ó. Numa noite de domingo, o que aconteceu? De repente vi teu rosto grudar no meu. Foi assim que eu te conheci, numa noite no ar. Teu sorriso me aqueceu, te fiz ficar apaixonado. O problema é que eu também me apaixonei. Eu não acreditava no amor, mas agora eu te encontrei. A cama bagunçada diz que ainda vou te ver de novo. O cheiro no meu corpo diz que você tá querendo mais um pouco.